Bom dia! O Evangelho de hoje é de São Mateus e diz assim: Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Este local é deserto e a hora avançada. Manda embora toda esta gente, para que vá às aldeias comprar alimento. Mas Jesus respondeu-lhes: Não precisam de se ir embora. Dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe eles: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: Trazei-mos cá. Ordenou então à multidão que se sentasse na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção. Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos. E os discípulos deram-nos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, encheram 12 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A reação dos discípulos de Jesus diante de uma multidão que precisava de comer é muito compreensível. Diz: nós não podemos resolver o problema, manda esta gente embora, cada um que se arranje, vão às aldeias por aí, comprem alguma coisa para comer. Jesus diz: não. Os problemas dos outros são os nossos problemas, sobretudo quando se trata de pessoas necessitadas. Não podemos simplesmente abandoná-los. A fome dos outros é problema nosso. E então os discípulos continuaram a protestar, dizendo: mas nós não podemos, não temos comida que chegue. Jesus diz: não é uma questão de quantidade. O importante é aprender a partilhar e a colocar nas mãos de Deus o pouco que temos. Esses 5 pães e 2 peixes, trazei-mos cá. Ele recebe-os, dá a bênção e dá-os aos discípulos para distribuírem. E não faltou comida para aquela multidão toda. Antes, diz o evangelista ao fim, ainda sobraram 12 cestos cheios. 12 cestos, 12 tribos de Israel. Era pão e peixe que chegava para alimentar o povo todo, o povo de Deus, as 12 tribos. Faz-nos pensar naturalmente na Eucaristia. Aquela hóstia, aquelas hóstias, aqueles pedacitos de pão, aquelas poucas gotas de vinho, é muito pouco. Representam aquele pouco que é a vida de cada um de nós. Mas colocado nas mãos de Deus, esse bem pode ser multiplicado e fazer bem, nutrir, alimentar a vida de muita gente. Na Igreja precisamos sempre de aprender a mesma lição. Não é a grande abundância que resolve os problemas dos outros, é o pouco que nós conseguimos partilhar e colocar nas mãos de Deus. Eu sou o Padre Fernando Domingues, consigo escutar o Evangelho. Tenham um bom domingo.